Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todas e a todos presentes aqui virtualmente. Olá, convidadas, mediadora. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar realizando esse seminário e mais essa oportunidade da gente poder trazer diálogos que envolvam, né, o nosso setor, mulheres e o que a gente quer, né, para o nosso presente, para o nosso futuro. Então, hoje a nossa proposta é discutir um pouquinho sobre o protagonismo feminino, mas principalmente abordando a questão do empreendedorismo. Então, mais do que falar dos desafios, das dificuldades, das limitações que a gente enfrenta no dia a dia, que a gente sabe, né, já diariamente como é, e buscar soluções para isso, que eu acho que é o mais importante, nós queremos abordar esse aspecto do empreendedorismo, né, essa tendência dos novos mercados hoje em RIG, de como que o setor está buscando mais pessoas jurídicas, mais consultoras. As consultoras hoje estão saindo do cargo de CLT para serem sócias, então a gente trouxe pessoas que hoje têm essa experiência, essa bagagem. E eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Noemi Araújo, sou diretora e coordenadora do Comitê Mulher Abrig. Sou cientista política, especialista em políticas públicas de gestão governamental, sou mestra em poder legislativo, tenho atuado junto a esses grupos de pesquisa, de advocacy, em prol dos direitos políticos das mulheres, e eu vou passar para cada uma das convidadas se apresentarem, para que elas mesmas possam contar um pouquinho da trajetória delas, e só para explicar um pouquinho, a gente faz esse primeiro momento de apresentação, depois a gente vai dividir os blocos, a partir da experiência de cada uma delas que estão aqui com a gente vai, ao final, abrir com certeza para perguntas, para participação de vocês. Então, mandem mensagem no chat, ou quem tiver aqui também pode se pronunciar, e a gente vai fazendo essa troca, esse diálogo de uma forma bem tranquila. Acho que a ideia é essa, né? Um bate-papo descontraído, mas sempre tentando contribuir e encontrar, acho que, soluções ao final. Acho que esse é o nosso principal objetivo. Então, Fran, quer se apresentar? Acertei? Boa noite, então, pessoal, os presentes, as presentes e as que estão aí no virtual conosco. Eu achei chique essa organização, em primeiro lugar. Achei que o nível, né, tá merecido. Agradeço a presença de todo mundo também, a proposta, né, desse evento. A gente já vem falando há um tempo sobre a importância de discutirmos empreendedorismo na área de RIG, empreendedorismo feminino mesmo, na área de RIG, e as especificidades, né, que a gente vem identificando nesse recorte, né. Era para eu me apresentar primeiro, então eu vou inverter. Eu me chamo Francine Mor, eu sou vice-presidente, primeira vice-presidente da Abrig. Sou mestre em Poder Legislativo e especialista em Ciência Política, a ordem não é essa, e tive nessa trajetória aí no Comitê Mulher também, e a gente vem, então, além de pesquisando e discutindo e ouvindo muito, então a ideia hoje é trazer um pouco, reunir um pouco dessas observações que nós vamos fazendo e construir um diálogo, e com certeza, sim, a gente tem o objetivo de entregar para vocês um pouco mais, né, de provocações sobre isso. Obrigada. Boa noite a todas que estão aqui, estão nos assistindo. Eu sou coordenadora de Relações Institucionais Governamentais na Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Estou mestranda também aqui no IDP, tenho formação em RELGOV, sou advogada de formação, fiz técnico de administração de empresas, e o dia a dia é Congresso Nacional, estar lá nos corredores, fazendo articulação política, mas também tem esse lado da gestão, né, que não deixa de ser um empreendedorismo, e hoje eu vou contribuir com vocês de uma pesquisa, de um trabalho de fomento do empreendedorismo feminino, que a nossa confederação, né, a CNDL, promove no Brasil todo. Nós, como uma instituição do setor empresarial, a gente tem um foco muito grande em dar visibilidade e também trazer ali condições no ambiente de negócios por meio de políticas públicas para as mulheres empreendedoras. Então, a nossa conexão hoje é essa. Francine, Noemi, né, sempre
trouxe esse tema, conheci a Ingrid, quer dizer, já conhecia, né, mas conhecer hoje um pouco mais da história da Ingrid. A gente sempre falou de fazer essa ação, de mostrar para as demais colaboradoras, né, para as demais colegas de RIG, um pouco, todo o conteúdo que o Sistema CNDL vem desenvolver, e chegou o dia, né, Francine? Dando em mim. Obrigada. A Carol não está fazendo todo esse trabalho na CNDL, ela está em Washington, né, fazendo missão internacional, então eu acho chique trazer essa experiência. Eu queria, no corredores do Capitólio, né, é outro patamar. Eu queria pedir desculpas já desde agora, porque assim, essa tela na nossa frente, essa câmera, chama muito a atenção da gente. Então, quem está assistindo, a gente vai direcionar a nossa atenção para quem está aqui presente, né, que veio, e eu queria agradecer o deslocamento, né, às vezes em meio à chuva, quarta-feira, então a gente vamos direcionar, né, até a voz e o olhar para quem está aqui presente, mas sem demérito de quem está assistindo online, inclusive a gente agradece. Tá? Ingrid, por favor, se apresente. Bom, boa noite para todas que estão aqui com a gente, boa noite para quem está com a gente online também, né? Uma quarta-feira em Brasília, a gente sabe como as coisas funcionam, o friozinho não está ajudando, então muito obrigada a todo mundo que está dedicando um tempinho a ouvir a gente aqui também. Eu sou a Ingrid Sampaio, eu completo esse ano 10 anos de relações governamentais, né? Desde estagiária até agora sócia da Anexa Políticas Públicas. Eu sou bacharel em Relações Internacionais pela Católica e especialista em Análise Política e Políticas Públicas pela UNB. Né, e nesse meio tempo, né, também não posso deixar de falar que eu tenho ocupado agora a coordenação de advocacy do Instituto de Referência Negra Peregum, um trabalho mais proativo, né, que a gente nem sempre tem como fazer nas consultorias, que às vezes vai mais para estratégia, vai mais para monitoramento, mas também agora represento o Instituto em diversas instâncias, então estou me dividindo aí esses dois papéis principalmente, e agradeço muito à Abrig, ao Comitê Abrig Mulher pelo convite, vai ser muito bom fazer essa troca aqui com vocês. Muito bacana. Eu queria também agradecer ao IDP pelo espaço, né, por essa parceria que tem sido construído com a Abrig, tem sido muito importante. Eu tenho recebido feedbacks muito positivos sobre o curso de extensão, então, que bom que vocês têm gostado, que bom que o IDP tem dado esse espaço para a realização dessa iniciativa, principalmente também ao FAE, ao presidente Castro, por também entenderem que nessa gestão a gente vem trazer protagonismo também. Acho que esse foi o nosso discurso de campanha, vamos falar assim, né? E a gente tem conseguido criar essas iniciativas, essas oportunidades. Então, eu queria passar a palavra, nesse primeiro momento, para a Caroline. Ela vai fazer para a gente uma abordagem que eu achei muito interessante, assim, de todos os dados e informações que a CNDL tem compilado em relação ao empreendedorismo no sentido geral, né? Não necessariamente na área de RIG. Depois a gente vai caminhando, afunilando essa discussão para o nosso setor, mas eu achei interessante a gente ver esse cenário geral, porque nem todo mundo vem da área de relações governamentais institucionais, isso de certa forma é até recente, ou muitas das vezes a pessoa não veio da área de ciência política, né, relações institucionais. Tem muitas pessoas que hoje estão no momento de transição de carreira, já às vezes tinham um negócio e estão ali potencializando o seu trabalho. Então, eu acredito que os dados, né, a pesquisa que a CNDL tem feito, os materiais têm sido muito enriquecedores, assim, tem trazido muita informação, e eu espero que isso ajude vocês a potencializarem o trabalho de vocês também, pegar alguns insights, né, para a atuação. Então, Carol, fica à vontade. Tá, joia, muito obrigada, viu, Noemi? Cumprimentar aqui, gente, a honra que a gente está tendo, a Carol Venuto, está aqui com a gente pessoalmente, agora ficou mais chique ainda. Uma honra, ela é uma referência para todas nós que estamos aqui, precursora mesmo, né, Carol? Bom, pode colocar aqui a apresentação, por favor? Que agora a gente vai falar de números, a gente vai falar de dados mesmo, apresentar o sistema CNDL rapidinho. Nós estamos, pelo menos, em 2.000 cidades. Nós estamos em pelo menos 2.000 cidades pelo Brasil, pelas câmaras de dirigentes lojistas. Essas câmaras, elas são associações, né, grupos associativos que realmente têm empresários e empresárias associadas. Então, a gente consegue alcançar na ponta o empreendedor que busca soluções para os seus negócios, seja soluções financeiras, o SPC Brasil, né, Banco de Dados de Proteção ao Crédito, entre outros, que vai ajudar o negócio a se desenvolver. Nosso presidente José César da Costa, e já me apresentei aqui. Bom, nós desenvolvemos dentro do sistema o Mulheres que Constroem o Varejo, que busca
dar visibilidade às mulheres empreendedoras e criar uma rede para a gente justamente levar toda a pauta de política pública para elas que estão na ponta e também trazer as demandas delas para o poder público, aqui em Brasília, as políticas públicas e tudo mais. A nossa coordenadora é a doutora Lúcia Leijoto, viu? Mais de 30 anos aí de sistema e empreendedora também. A nossa pesquisa do perfil da mulher empreendedora, ela veio inspirada porque nós vimos que o Brasil ele ocupa o 7º lugar no ranking mundial de empreendedoras mulheres. É muito alto esse número, né? Esse é um dado da Rede Mulher Empreendedora. E assim, o que motivou essas mulheres a empreenderem? Independência financeira e crescimento profissional. Se identifica? Faz muito sentido, não? Bom, vamos a alguns números. Agora eu vou mostrar para vocês essa pesquisa que nós fizemos. É de 2022, mas ainda é recente. Os dados estão muito próximos de uma pesquisa que foi lançada agora em 2024, que eu tive a oportunidade de ver ontem, e mostra qual que é o perfil da mulher empreendedora no Brasil. Vamos ver se vocês estão assim perto ou longe desse perfil? Primeiro, 61% das empreendedoras elas atuam na informalidade, foi um dado que a gente trouxe. Imagina só, é muita gente começando sem estar ali com o seu CNPJ. 65%, elas são as principais responsáveis ali pelo pagamento das contas do lar. Ou seja, não é só a gestão da empresa, é a gestão das contas de casa mesmo. Ninguém está trabalhando, ninguém está abrindo, né, empreendendo só por lazer, trabalha ali para realmente pagar as contas do dia a dia. 41% delas, aqui para a gente está aparecendo o contrário aqui, a leitura, né? Vai ficar um pouquinho complicado aqui para eu poder ler, eu só vou aqui que é melhor. O perfil da mulher empreendedora, então. Qual que é a média da pesquisa que apareceu para nós? 41 anos de idade, 32 anos quando elas abriram a empresa. Acho que eu vou até ficar em pé ali no cantinho, que aí eu consigo olhar para a tela e participar aqui da... Aqui, ó, aparece? Fica melhor? Ah, maravilha, então. Que aí eu consigo ler e aparecer aqui para vocês. Bom, 32 anos foi quando elas abriram a empresa. Essa foi a média de idade que apareceu. 45% são casadas ou estão em união estável. 53% solteiras ou divorciadas. A renda média é de 1 a 5 salários mínimos. 60% tem ensino médio completo. 83% da classe C, D e E. 17% da classe A e B. 73% tem filho. Bom, aí, aqui são alguns dos principais setores que apareceram em nossa pesquisa. A gente está falando de empreendedorismo geral. 39% respondeu que está no comércio de alimentação, está no vestuário, está em questões de cosméticos e 60% em serviços. A maioria em segmentos de beleza. Porém, em serviços, entra também a nossa atuação de relações institucionais governamentais. A média de dados da pesquisa, quando foi feita ali em 2022, é que tinha sido ali uns 2 anos que tinha formalizado e abrido a empresa. 2 anos, lembra que está no período da pandemia. A média de atuação que a mulher tem, mesmo formal ou não, 7 anos de atuação. 73% informaram que não tinham funcionários, 27% informaram que sim, são empregadoras, 47% trabalham de casa, 24% no escritório ou na empresa. O cenário do home office já está bem presente nessa pauta, né, do empreendedorismo feminino. E agora, os principais desafios pessoais da mulher para empreender. Quais que foram as principais respostas? Das casadas, que cuidam das tarefas domésticas sozinhas. Então, 55% colocou isso como desafio. 35% dividem com o cônjuge. 50% cuidam dos filhos sozinhos. Conciliar a vida profissional e familiar, 82% apontou como um desafio. E 81% profissional e lazer. Conciliar isso é um desafio. E 78% informou que a tarefa doméstica e a vida profissional é um desafio. Estamos nos aproximando aí desses números, nos identificando? Bom, 31% responderam que se sentem culpadas por não terem mais tempo para cuidarem de si, 24% por não dedicarem tempo à família, a média de dias que elas tiram de férias por ano, 16 dias, sendo empreendedoras, e 97% se consideram bem-sucedidas, apesar de todos os desafios. Sim,
esse dado para a gente foi surpreendente, que apesar de todos esses desafios, ainda tem uma satisfação pessoal e profissional de estar empreendendo. E aqui os desafios da empresa. Quais que foram os principais indicados? Crises econômicas recorrentes, a gente estava se recuperando de uma pandemia, 32%, conquistar clientes e vendas, 31%, a concorrência, 25%, questões de impostos, valor dos impostos, 18%, e capital de giro, 24%. Então, já anotem aí, quem está pensando em empreender, quem já tem uma empresa, se vocês se identificam também com esses pontos que foram apresentados na pesquisa. Esse dado foi interessante, que a gente pesquisou até qual que era o valor médio que elas buscavam ali para iniciar o seu negócio. E a pesquisa apontou que o valor médio para iniciar, investir no seu negócio, R$ 3.010. Claro que depende do negócio, né? A gente sabe que tem uns que precisam de um investimento muito maior e às vezes tem até a possibilidade de ter um anjo, um capital que vai ajudar ela, e principalmente nessa nossa situação de RIG, geralmente a gente já começa com um contrato, né? A gente não dá um pé sem ter uma possibilidade ali de bancar as contas do mês, essa é a estratégia. E aí, classe A e B, o valor apontado para iniciar o negócio, 4.000, e classe C, D e E, 2.559. Vou acompanhar aqui o horário, Noemi vai me falando aí, viu? Eu sou cumpridora de horário, gente, me deram 15 minutos, eu não passo disso. Acabou, acabou. Bom, a principal fonte de recursos, quero abrir uma empresa, onde é que eu vou buscar meu recurso? O que elas falaram para a gente? Que 59% respondeu que são recursos próprios. Elas mesmas buscam ali dentro da organização dela, organização pessoal, né? 17% usam crédito pessoa física e 15% buscam empréstimo familiar. Isso é um cenário interessante. Embora 77% das empreendedoras adotem alguma prática de gestão para melhor conduzir o negócio, menos da metade faz. Esses daqui são pontos de atenção. Controle de caixa, 45% falaram que fazem. Controle de vendas, 30%. E planejamento estratégico, que aí também é o direcionamento do negócio, 17%. Tá querendo empreender? Invista tempo em planejamento estratégico. É demorado, mas é um tempo em que economiza muito lá na frente. Bom, e 23% admitiram não ter prática nenhuma. Aí é quem está empreendendo na loucura mesmo, né, gente? Ou não, desculpa a expressão, ninguém pode julgar isso, não. É por necessidade mesmo e tem que fazer o negócio girar, né? É isso, desculpa a minha expressão. 55% consideram difícil ou muito difícil conseguir crédito no Brasil. Nós entramos nessa pauta porque, afinal de contas, para empreendedorismo, a pauta do crédito nunca fica desassociada. Esse dado é um dado muito elevado, e aí eu faço um comentário. A gente, como também tem o banco de dados de inadimplência, o SPC Brasil, a gente conseguiu identificar nessa pesquisa, eu não coloquei toda ela, precisei extrair, senão a gente vai levar muito tempo aqui, que as mulheres são as que menos devem, as mulheres são as que menos ficam inadimplentes, mas são as que mais têm dificuldade de conseguir crédito. Aí os problemas estão no que a gente vai tratar aqui, né? Todo mundo já conhece o porquê. A mulher realmente ela tem critérios ali para acesso ao crédito que são muito mais dificultados em relação ao homem. Não sou eu que estou falando, isso é fato mesmo. A gente precisa mudar essa realidade. O que a gente está fazendo aqui, isso é hoje. Aí só apresentar um pouquinho para vocês o que a CNDL faz em prol das mulheres empreendedoras, sejam empreendedoras em RIG ou qualquer outro segmento. A gente busca uni-las, fortalecê-las, dar espaço e voz. Criamos o comitê, e hoje a gente consegue buscar cases nos estados e nos municípios dessas mulheres se reunindo, empreendedoras, para troca de negócio, network. Isso é uma força fundamental para a mulher se ver e se encorajar. Esses são alguns cases que nós fizemos no Brasil, caso da mulher mineira, até questões de violência doméstica, precisa desse acolhimento. Núcleo da Mulher Empreendedora, Fomenta a Liderança Feminina, Rede Mulher de Valor, esse aqui em Natal. Eu falei da Rebeca Andrade aqui, ela vai estar lá. Gente, olha que legal, uma CDL nossa vai receber a Rebeca Andrade lá no evento, né? Ver se dá para inspirar as mulheres, né? Bom, o nosso foco hoje é fazer, então, agendas com essas mulheres no Brasil todo e trazer autoridades parlamentares e empreendedoras que estão desenvolvendo seus negócios, que foram bem-sucedidas, para trazer os seus cases. Então, a gente realiza todos os anos algumas ações chaves no nosso calendário. Enquanto a gente está aqui em Brasília, as mulheres nas CDLs estão reunindo pessoalmente empreendedoras para dar ali clareamento, luz, ideias novas e networks também. Outras ações a gente faz também assunto de podcast, e esse aqui,
Se vocês lerem o QR Code, vocês vão ter acesso a materiais, que aí não é material de deixar na gaveta, não, gente. É material, já disponibilizei para a Noemi, ela vai mandar para vocês cartilhas com dicas para o negócio. Se é negócio de rig, se é um outro negócio, você vai adequar. Mas fala até de como fazer a conta do fluxo de caixa, de custo, como que vai achar o ponto de equilíbrio, e qual que é a regra do Prolabore dessa empreendedora. A gente coloca lá na prática para você ler dicas de inovação, de como você atuar no mercado digital, colocar a sua empresa, a sua instituição na visibilidade digital, seja do Google. A gente fala aonde que você tem que colocar a sua empresa. Leiam. São 3 edições e a gente focou a primeira nessa pesquisa e dicas do negócio digital. Mulheres do Varejo, a percussoras da mudança. A segunda, a gente também traz dicas de negociação, de melhorar inovação no negócio, também digital, só que a gente aprofunda um pouquinho mais. E a terceira, que foi desse ano lançada, nós fizemos o perfil comportamento e liderança. Aí é para a mulher também que empreende, mas também é a mulher que vai contratar funcionários. Afinal de contas, a equipe é feita por pessoas. Aí a gente coloca lá os 4 perfis, né? O perfil executor, o perfil analista, o perfil planejador, o perfil comunicativo. Dá uma lida, estuda, e você vai conseguir colocar o seu colaborador e se colocar na posição também. Eu tenho habilidade para isso, vou focar mais nisso aqui na empresa. Esse profissional tem esse foco aqui. Estudem. É curtinha, objetivo, mas vai dar insight para vocês que estão aqui ouvindo essa palestra de empreendedorismo. Foi feita com a Procuradoria da Mulher do Senado Federal. Então, tem mais esse valor. Acho que é isso que é bem bacana de trazer para vocês. Eu falei, mas já estava aqui o textinho explicando, né? Vocês viram que eu não me apego muito à leitura de slide, não. Aí, para a gente compartilhar aqui com vocês também, uma outra ação que a Confederação a CNDL, a Federação dos Dirigentes Lojistas, nós fazemos, nesse projeto das Mulheres Empreendedoras, é uma ação direta no Congresso Nacional para ter políticas públicas aprovadas para o ambiente da mulher que empreende, como eu falei para vocês. Na prática, a gente lançou esse Mulheres que Constrói Varejo, o manifesto. Entregamos para o Senado, na mão da procuradora, ali a foto, né? A Zenaide, que hoje ocupa esse papel, e colocamos 4 eixos que nós perseguimos, que é aplicação do MEI voltado para mulheres. Esse é o tema de formalização. Se não tiver formalizado, não consegue acessar creche, não consegue participar de subsídios, não consegue planejar sua aposentadoria, não consegue ter a licença maternidade mesmo empreendendo. Então, formalizar é fundamental. Fomenta o crédito diferenciado para mulheres, ampliação de creches e auxílios, afinal de contas, o filho precisa estar seguro para a mulher poder desenvolver as suas atividades, e a rede de segurança social e saúde. Bom, tivemos avanço nessas políticas públicas de creches, e esse ano, na nossa convenção, a gente conseguiu algo inusitado. Colocamos um painel, colocamos as empreendedoras no palco. Você tem noção, esse desafio que a gente fala, né, de conseguir espaço para as mulheres, não tinha. Nunca teve um painel exclusivo para as mulheres numa convenção que reúne mais de 5.000 pessoas no Brasil. Levamos foram palestrantes maravilhosos, mas teve o painel Mulheres que Transformam, o olhar que faz a diferença. Peça Rara e Dudalina esteve lá com a gente. Foi um sucesso, mas para vocês verem que há um fomento, um trabalho de empreendedorismo que a gente faz e que tem dado resultado com base em dados mesmo e políticas públicas para trazer um ambiente de negócio bem melhor. Concluir aqui com uma frase: a mudança é feita por aqueles que estão dispostos a lutar por elas. E as mulheres sempre foram lutadoras. Muito obrigada. Não, você foi muito pontual. Muito mesmo, assim, caramba, fiquei chocada. Gente, é muito engraçado, porque assim, eu não sei vocês que estão aqui, quem está assistindo, se você, por exemplo, hoje é CLT, tem um contrato, não sei, trabalha ali na Câmara, no gabinete, você não se vê como empreendedora. Você não tem um CNPJ, não tem uma empresa e tal. Só que eu estava até conversando um pouquinho antes da gente começar aqui, que hoje em dia eu particularmente vejo que não dá para a gente sobreviver com um trabalho só. Porque hoje em dia as coisas estão mais caras, a inflação, as necessidades, o conforto de você querer ter alguma coisa a mais, enfim. E a gente também não é estimulado a pensar, né, em crescer, em ter o nosso, em fazer, em ser, né, ali consultora. Só que eu não sei vocês, mas assim, principalmente durante a pandemia, começou a surgir muita vaga na área de RIG como consultor sênior, consultor especial, especialista, e essas vagas são PJ. Então, você é um prestador de serviço, você é uma prestadora de serviço.
por mais que você fale, mas continuo fazendo o meu trabalho da mesma forma. Mas aí você vai ter que pensar tudo isso que a Carol falou. A logística, o quanto você ganha, como que você vai pagar o plano de saúde se às vezes isso não está incluído, as suas férias, não sei, talvez assim, se você ganha PLR, digamos, então como que isso vai entrar, taxação, qual é o imposto que eu coloco na hora de emitir a nota? É um imposto de consultoria? Não é? Então, às vezes a gente entra na cara e na coragem, só vai e aceita o desafio, e a gente não percebe tudo isso que está inserido, porque às vezes você fala, eu não sou uma grande empresa, eu não sou uma multinacional, eu não sou, né, uma consultoria muito grande com tantos empregados. Só que é nesse momento que você precisa começar a se planejar. Porque se não for você pensando por você, quem vai? Então, eu acho que a gente precisa trazer um pouco dessa visão, independente de onde você está hoje, qual que é o seu cargo, qual que é a sua função, mas para que você se planeje mesmo, assim, para além do plano de carreira, onde você quer chegar, qual cargo você quer chegar, toda a sua vida financeira mesmo e social. E muitas das vezes as mulheres não são incentivadas a pensar dessa forma. A gente só vai. E vai, né, fazendo desafios, né, superando, enfim. E aí eu queria puxar um gancho e até trazer um pouco a Fran para falar isso, porque além de tudo ela não citou na biografia dela, na apresentação, que ela é autora de livro. Ela é muito chique, ela lançou um livro na Câmara, inclusive, né? E na pesquisa do mestrado, a Fran trouxe algumas percepções sobre o mercado de RIG nessa parte do empreendedorismo, nessa parte das mulheres que estão abrindo seus negócios, abrindo suas consultorias, se tornando sócias, né? Entrando assim mais a fundo nesse cenário. Eu acho que você não teve dados tão concisos, mas você trouxe tendências, né? E eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, porque os dados que a Carol trouxe, eu acho que refletem muito o mercado de RIG, assim, os desafios. Eu achei interessante, 32 anos abriu a empresa. Eu achei nova, né? Não achei, porque eu sou nova, gente. Eu não vou falar que tá vendo. Achei super nova, assim, né? Média 32 anos. Imagina se falasse, não, eu vou fazer. Aí tudo bem, tem gente que começa de pouquinho, né? Mas pensando, às vezes, num patamar mais desafiador. A questão da maternidade, a questão de ser ela, de cuidar das contas. Então, assim, isso está muito paralelo à nossa realidade. Talvez o nosso mindset, nossa mente tem que mudar um pouquinho, assim, para a gente se enxergar como profissionais mesmo, empreendedoras ou intraempreendedoras, dependendo do lugar que a gente está. Mas eu queria que a Fran trouxesse um pouco dessa contribuição do seu estudo, o que é que você enxergou para o mercado de RIG, para as mulheres que estão atuando, para a gente já direcionar para o nosso setor aqui. É um dos tópicos que a gente costuma falar quando trata desse recorte feminino na atividade, é a dificuldade de falarmos sobre o que somos e o que fazemos, né? Eu já comecei dando exemplo, não citei o livro, mas então é isso. Em 2019, na realização do mestrado em Poder Legislativo no CEFOR, eu comecei a pesquisar sobre as barreiras de gênero que afetam as mulheres na atividade de RIG, né, de relações institucionais e governamentais. E aí, no decorrer da pesquisa, a bibliografia ela é toda internacional, nós não temos, né, não tínhamos um recorte de gênero, então, para essa análise aqui no Brasil, e eu busquei a bibliografia dos Estados Unidos, principalmente Washington, e na Europa, principalmente Bélgica, né, a sede ali dos principais órgãos internacionais. E o que eles vinham, já era um assunto, já é uma questão definida, é que existem diferenças, sim, na prática feminina e masculina na atividade de RIG. E isso já foi descoberto lá em 1990, então já tem um tempinho. Já é um fato, né? E agora o ponto era de detalhar e tentar entender quais são essas barreiras e por que elas continuam se aplicando tão intensamente a um grupo, né, que é o feminino. Então, nesse recorte de gênero, né? A principal diferença, ela se dava no ponto das estratégias. As mulheres tendem a usar estratégias diferentes do que os homens na hora da atividade. Então, isso se reflete, por exemplo, em marcar uma agenda com um assessor e não com um parlamentar, enviar muitos materiais, produzir muito conteúdo e elaborar apresentações e papers maravilhosos e perfeitos, para depois
encaminhar um segundo passo, enquanto geralmente os homens já fazem isso diretamente, né? E depois tem outras questões, como, por exemplo, a rede de contato das mulheres, né? Elas têm mais dificuldade de fazer networking. Isso não é uma possibilidade, isso é um fato também. E se vocês pensarem um pouquinho, vocês certamente vão concordar comigo não, com os estudos, mas comigo também, é que as mulheres têm mais dificuldade mesmo de fazer essa troca, né, com outros profissionais e com outras mulheres. Só que o que acontece? E essa é até uma questão, e talvez eu antecipe um pouco do que eu vou falar depois, mas depois eu repito, porque vale. Cada barreira que a gente analisa, ela precisa ser olhada com essa questão do contexto feminino. Enquanto profissional que atua num espaço majoritariamente masculino, ela encontra alternativas para atuar. E essas alternativas acabam se definindo como se fossem características, mas não são características por si, porque elas não começaram por esse motivo. Elas começam como uma reação. Então, quando você observa que as mulheres apresentam mais documentos, apresentam mais esforço técnico, quando elas vão primeiro no assessor e não no deputado, isso a gente pode colocar claramente como uma proteção ao assédio, né? Ao erro, porque o erro custa mais para a mulher do que para o homem. Então, ela age assim? É uma estratégia feminina ou é uma estratégia escolhida em situação de proteção, né? Ou de garantia, ou de sustentação de longo prazo, ou então de estratégia de negócio mesmo, mas esse recorte do gênero, ele é fundamental. E aí ele se aplica à nossa análise de entender, por exemplo, por que menos mulheres chegam às posições de liderança do setor, né? É assim na sociedade, como a Carol já mostrou, mas estamos observando o setor e a gente vê que a maioria dos sócios, que o perfil, ainda quando se pensa num profissional do lobby, ele é um profissional masculino, ainda com outras características adicionais, de idade, né, de perfil, de raça, mesmo cultural. Então, é aquele homem branco, mais velho, vestido no seu terno, né, em formato de armadura, assim, que tem um comportamento já padrão, que transita no meio dos parlamentares, que entra no plenário sem ser barrado, né, que entra na portaria sem ser questionado, e se ele usar um bottom parecido, ele passa naturalmente como deputado, né? Então, enquanto isso, a mulher, né, enfrenta toda essa barreira visual, né? Eu sempre digo que quando uma profissional de lobby, ela entra num gabinete, é uma mulher que entra primeiro, né? E aí a sua roupa, a sua performance, a maneira de falar, o tom de falar, a unha pintada, não pintada, o acessório que ela está usando ou não, o cabelo, tudo isso conversa muito mais com o interlocutor, infelizmente, do que no caso masculino, né? E como eu estou no meu tempo, Ingrid, você tá ok? Tá. E aí, então, na pesquisa, o esforço é isso, de marcar essas diferenças, de entender o que é que acontece no Brasil, porque enquanto a bibliografia era internacional, as entrevistas foram todas realizadas com profissionais daqui do país, homens e mulheres de idades diferentes, e eu tentei pegar de áreas diferentes também, e nas entrevistas a gente conseguiu ver como é que a bibliografia de fato se confirma aqui no país e as diferenças, né? Na bibliografia já apareceu uma menção a essa tendência de as mulheres abrirem seus próprios negócios, muito relacionado à questão dos horários, das demandas de horário da dedicação, que elas não estavam conseguindo dar conta, aos salários ainda limitados a esse teto, né, esse teto para as mulheres, né, enquanto o teto para os homens tende a ser mais alto, e também a uma estratégia de trabalho, né, elas nesse diferencial que eu acabei de citar, da maneira de agir das mulheres e dos homens, tem coisas que elas gostariam de fazer, maneiras que elas gostariam de agir e que acabam não fazendo por conta dessa gestão, então, mais masculina, né. E aí se observou, então, que
As mulheres tendem a realizar mais tarefas ligadas às áreas técnicas, de análise e produção de conteúdo, de formatação de argumentação, enquanto os homens ficam com a tarefa da decisão política, do acordo político, da defesa direta com o tomador de decisão. E aí, quando elas começam a perceber que elas fazem todo o trabalho, mas que quando chega na hora dos louros, né, da parte da defesa, é um homem que vai, é o chefe que vai, elas começam, então, a se sentir pressionadas a tomar uma decisão e definir um negócio, uma maneira de trabalhar que é própria, para que elas consigam também chegar nesses níveis, né. Tem um lugar ali que eu descobri na hora do mestrado, que, assim, o que você não consegue pesquisar, você coloca numa caixinha do tendências a serem estudadas. Então, tipo assim, quem quiser que lê, não, a pessoa que lê a tese e fala, olha, esse assunto é interessante, ela pode pegar essa linha, entendeu? Fazer a mala dela e seguir nesse rumo. Então, eu coloquei alguns temas nesse lugar, e um deles foi esse, né? Por isso também a realização desse evento hoje é ótimo, porque a gente já vem, assim, discutindo sobre isso, né? E aí a grande virada de chave da mulher ser contratada e passar a ser contratante, né? E enfrentando aí toda uma tendência, nós temos dificuldade de falar, nós temos dificuldade de nos mobilizar para estarmos nos espaços, né, e toda essa dificuldade, como eu comecei a falar, ela está relacionada às barreiras sociais mesmo. Então, eu até lembrei que um compromisso que nós tínhamos feito era de sempre quando convidássemos para um evento, nós falássemos sobre estacionamento. E hoje esquecemos de fazer isso. Então, na hora que eu estava chegando aqui, eu já pensei isso. Para as mulheres é mais difícil estacionar o carro num espaço que vai ser noturno, né, numa atividade noturna, e aí eu já fiquei pensando e tal, não tem estacionamento fechado? Não tem. Então, sairemos todas juntas para o estacionamento, mas são muitas sequentes e somatórios, pequenos fatores que nos colocam nesse lugar de estarmos sempre um passo atrás na hora da atividade, da realização da atividade, e na hora de decidirmos, então, empreender ou não. Então, são todas essas pequenas coisas que nós vamos juntando aí, e quando a gente traz isso à tona, a gente faz esse exercício melhor de entender as coisas e começar a mudar as estruturas também. Eu queria dizer que eu acho que esse debate devia estar sendo feito com vinho, todo mundo em volta de uma mesa, porque são tantas coisas, eu não sei, assim, toda vez que a gente senta para falar sobre mulheres, sobre perspectiva, sobre o mercado, são muitos insights, né? A Fran falou de estratégia, e Fran, é muito real. A gente quer mandar muito material bom, perfeito, incrível para a pessoa acreditar. Você se identificou, né? Tipo assim, para ela confiar que ela pode te dar uma oportunidade de conversa, sendo que você está entregando literalmente o louro antes da hora. Bianca chegou aqui agora, eu lembrei na hora. A gente tinha mania de marcar consultoria e a gente ficava quase 2 horas conversando com a pessoa, entendendo a necessidade dela, sabendo como que a gente poderia ajudar, quais eram os desafios. Passado um tempo eu falei, gente, mas o pessoal, por exemplo, a psicóloga me cobra R$300 uma hora. Por que eu não estou cobrando esse serviço? É um serviço. E a gente começou a estabelecer assim, ó, a gente faz uma call de 20 minutinhos para entender. Depois, o próximo passo, a gente cobra, porque já é um serviço de consultoria. Entendeu? Então, assim, são pequenos detalhes. Aí a gente conversava assim, mas será que a pessoa vai querer pagar para a gente falar com ela? Uai, mas ela paga para outras coisas. Por que a gente não está se vendo, né, como um profissional que tem um tempo que vale ouro, que vale muito, né? E são tantos detalhes, assim, que acabam atrapalhando um pouco o nosso processo, né, de identificação, que nem a Fran falou, assim, de se enxergar como uma autora de livro, de se enxergar como uma... você é uma dona e proprietária também de uma consultoria, sócia, tá? Você não falou essa parte também, eu tô aqui fazendo checks para você, tá? Enfim, né? Olha, não, e a Fran maravilhosa, que é uma referência pra gente. Você tá vendo aonde que ela... Amiga, não tô apontando seus erros, mas se a Fran tá esbarrando, claro, era o exemplo, né? Mas aí, pensando nisso, aí eu queria trazer um pouco a Ingrid, porque ela também não falou que ela é mãe, tá?
Acho que isso é um detalhe super importante também, enquanto sócia. E eu queria que você trouxesse para a gente, Ingrid, um pouco assim, a sua trajetória, sabe? Do lugar de contratada, estagiária, né? Você começou todo esse processo de plano de carreira e hoje você foi convidada, né, a ser sócia de uma grande consultoria reconhecida em Brasília, com todos esse trabalho mesmo, essa jornada. E quando a gente conversou um pouquinho antes, você falava, eu tenho essa dificuldade de me enxergar como empreendedora, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória, como que foi esse caminho, como foi esse convite. Se você falou, bora, nossa, já estou super pronta, ou se ou nasce pronta, ou se na verdade teve alguma dificuldade nessa trajetória mesmo. Alguma dificuldadezinha teve, inclusive não falar da maternidade em alguns ambientes é um reflexo de muitas coisas que a gente passa. Você pode desbloquear aqui, por favor, Noemi? A gente tem o passadorzinho? Perfeito. Mas ouvir as falas de vocês antes foi muito importante. Tá ótimo. Obrigada. Porque é isso, né? Vem alguns flashes de guerra pra gente, porque ao mesmo tempo me fez. A gente tem as situações que trazem a gente para o mercado são diferentes, já são diferentes para cada pessoa e tudo mais. Quando a Fran vai falando sobre como você está no gabinete, flash de guerra de quando? De hoje à tarde, assim, né? Não precisa ir longe. Me fez lembrar muito dos motivos positivos e negativos que me trouxeram até esse lugar, assim, que me fizeram aceitar também a sociedade com o Mauro, que foi quem me chamou, e que me fez tomar algumas outras decisões de carreira também, né? Querendo ou não, é isso. A gente chega, antes de chegar como qualquer coisa, a gente entra como mulher numa sala. Então, começando pelo começo, bom, sou Ingrid Sampaio, formada em Relações Internacionais, especialista em Análise Política e Políticas Públicas, pela UNB. Então, mas assim, quando eu era criança, na verdade, eu queria ser presidente do Brasil, né? Assim, o meu sonho era basicamente esse. E aí, depois eu entendi que meu caminho com a política ia ser um pouquinho diferente. Para um bastidorzinho, para uma galera mais petit comité. E aí fui me encaminhando melhor, entendendo melhor o que era. Eu me apaixonei pelo mundo das relações governamentais em 2014, né? Eu brinco que eu sou cria do Creomar de Souza. Hoje a gente vê ele um grande especialista, dá entrevista na CNN, no Jornal Nacional. Em 2013 ele era meu professor de diversas matérias, na verdade, de teoria de relações internacionais e tudo mais. E ali ele praticamente virou meu mentor, um grande amigo e orientador profissional e tudo mais. E eis que, na verdade, eu comecei meu primeiro trabalho foi como editora, o que os incas e os maias faziam, do Creomar de Souza. Então, exatamente, muito vintage. E aí, eis que em 2014 ele resolveu fazer um workshop de relações governamentais, que agora é enorme, está na 10ª edição, etc, mas era um workshop de consultoria política que a gente estava fazendo ali. Na época eu era presidente da agência júnior de marketing da Católica. Eu falei, não quer nada aí não, de marketing, vamos fazer alguma coisa aí. Isso é uma coisa que eu recomendo até hoje, assim, para quem estiver estudando, vá para além, vá para o extracurricular, vá além da sala de... que isso me trouxe grandes amizades na universidade, então assim, e muito do que me fez crescer profissionalmente, me tornar antes de estar no mercado de trabalho, assim, entender para onde ia o caminho do profissionalismo, eu acho que foi bastante valioso para mim. E aí, desse primeiro workshop, começou uma seita, né? Veio um monte de gente para relações governamentais, hoje muita faculdade também participa desse workshop, e colocar esse workshop de pé foi um trabalho por si só muito incrível, né? Assim, assistir os especialistas, especialmente, montar, vai ter comida, não vai ter café, não vai, etc. Isso já foi aprendizado por si só. Mas assistir os especialistas ali foi definitivo para mim, assim, foi apaixonante pela área de fato. Eu falei, ali que a Ingrid estava querendo chegar e não sabia, só sabia que para política existia presidente, mas acho que tem como ir ali também. E aí no workshop eu conheci a Elisa de Araújo, que hoje é da Coca-Cola, a Giovana de Araújo, que me ajudou no TCC na época, o Felipe Mouro, o Jorge Lima, assim,
uma gama de profissionais que me fizeram entender o que era possível, onde era possível incidir, melhorar políticas públicas, que ali um mundo se abriu para mim. Foi no próprio workshop também que eu conheci a Mariana Castro, da Vector, que foi onde eu consegui meu primeiro estágio, né? E ali eu comecei. Então, assim, me apaixonei. É isso. E aí eu fui entender como fazer. Né? Na Vector eu fiquei uns 4 anos. Depois eu fui convidada pelo Mauro Falsetti para a BFA, que é de onde nasce a Nexa. E aí, né? Deixa eu ver. Fui convidada, e aí 6 anos depois nasce a Nexa, na verdade. Eu entrei para mexer com tecnologia inicialmente, né? E ali fiquei, fui mãe, passei pandemia, passei muita coisa, comecei a mexer com gestão, e aí depois, né, a BFA já atuava, né, tanto com advogados em São Paulo, quanto a consultoria aqui em Brasília. E aí, numa decisão de negócio, eles tomaram a decisão, né, de encerrar as atividades aqui, ou transformar as atividades aqui. E foi onde o Mauro me convidou para fazer essa sociedade. Então, nasceu a Nexa. Esse momento fatídico que você comentou, eu confesso que foi um choque. Eu absolutamente não esperava. E eu também não me via nesse lugar. E até hoje, quem me apresentou ao meu lado empreendedora foi você me convidando para o workshop. Né? Assim, menina, eu sou mesmo, que coisa. Não é CLT mais. E é muito recente, né? A Nexa tem 4 meses, é um bebê. Então, foi interessante maturar essa ideia, e no fim foi uma ideia, uma proposta que chegou para mim num momento muito importante. Agora eu tenho 10 anos, isso aconteceu, eu tinha 9 anos de HelpGov ali. Eu estava numa consultoria há mais de 6 anos, estava com uma filha, tinha algumas tentativas de ir para algumas empresas que eu admirava, etc, etc, mas eu também não queria mudar para outra consultoria. Então, efetivamente, qual era a profissional, qual foi o meu estado naquele momento? Eu não era mais um jovem prodígio do HelpGov. Eu não era sênior o suficiente para algumas vagas que eu queria. Não dava para ser, exatamente, não podia aplicar para o anuário, entendeu? Então, para vagas plenas, eu era sênior demais, para vagas seniores, eu era júnior demais. Então, eu falei, o que eu faço com isso? E aí eu comecei, enfim, né, já sabendo o peso um pouco do meu trabalho, já tinha me aproximado da área de gestão, e no fim eu falei que ia pensar. Fui numa reunião, fiz umas perguntas. Fui na segunda reunião, nas perguntas. Na terceira eu já falei, bom, vamos ser realistas aqui, eu já estou completamente investida no projeto. Assim, eu passo 24/7 pensando em como fazer dar certo. Então, vamos que no caminho a gente resolve. E foi assim que aconteceu desde então. Como eu falei, a BFA efetivamente já tinha 15 anos de mercado. Então, é um facilitador pegar uma empresa que já tem um caminho, que já tem um respeito, que você conhece a ponto de entender também os melhoramentos possíveis, né? E as pessoas com quem você está lidando. Em uma das conversas, aí a gente brincou que, enfim, o bom de começar essa sociedade agora é que o Mauro sabe os meus defeitos, eu sei os dele. Então, ninguém está com expectativas irreais. Aqui está todo mundo entendendo bem da realidade. E a Nexa nasce, inclusive, desses aprendizados profissionais e pessoais que a gente teve, né? Dessas experiências que a gente vê. O que deu certo, o que deu errado, o que a gente quer colocar para funcionar e ainda não foi possível. Então, é isso, colocar, entender que não é que a gente vai construir tudo e inaugurar a empresa perfeita no dia 1. Isso foi uma expectativa que eu tive. E ela foi quebrada em milhares de pedacinhos, conforme a vida vai acontecendo, sua filha está te chamando, o congresso está andando, e a empresa você precisa colocar de pé. Então, assim, tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Você aprende a elencar prioridades um pouquinho melhor, né? E se pacificar com algumas coisas no meio desse caminho também. Então, as decisões que a gente tomou eram os principais norteadores, né? A gente manteve a Nexa com a proposta de atendimento boutique da BFA, mas, obviamente, querendo que cada um dos 300 clientes no futuro se sinta atendido como boutique, né? Como se sintam únicos, basicamente, assim. Então, a ideia é, obviamente, expandir os trabalhos da empresa, mas com esse atendimento mais próximo. Então, para isso, a gente se aprofunda nos temas, a gente está constantemente revisitando os produtos para evitar os erros, a gente tem uma relação próxima com os clientes de muita confiança, a gente se interessa pelos pormenores, a gente está oferecendo os cursos da Abrig ininterruptamente também para os funcionários, a gente acabou de fazer isso, inclusive, eu já fiz uns 4 ou 5, então, assim, é oferecer esse aperfeiçoamento, é estar se aperfeiçoando também, tanto empresa quanto funcionários, eu acho que isso é muito importante. Tudo isso a gente fala, né? A gente fala na Nexa Políticas Públicas, excelência em relações governamentais. A excelência, na verdade, ela é o que a gente persegue,
né? A gente sabe que nenhuma consultoria vai prestar todos os serviços perfeitamente que todos os clientes precisam o tempo todo. Mas é algo que a gente tem no horizonte, né? Buscar essa excelência com o realismo de entender que a gente tem muito a ajustar, que é um bebê de 4 meses que está aí, mas é o nosso grande objetivo, né? Apesar desse pouco tempo, algumas reflexões importantes já vieram e eu acho importante a gente compartilhar aqui em alguns tópicos. A primeira delas foi a importância de pensar sobre os seus objetivos, assim, falando até de forma pessoal, mas para a empresa também vale. Então, assim, a gente não precisa saber onde quer chegar nos próximos 50 anos e ter a certeza absoluta disso. Mas desenhar o caminho perfeito, inclusive, vai causar muitas frustrações. Então, se é ter um norte, entender, curtir um pouco o caminho que ele dá oportunidades legais, eu realmente não me imaginava sócia de consultoria, de verdade. Mas, assim, é bonito deixar esse espaço para as oportunidades, sabe? Acho que o que é importante é você ter esses norteadores, ter os princípios, o que é importante para você, o que é prioritário para aceitar uma proposta, de quem você seria sócio, de quem você não seria, né? Então, eu acho que isso ajuda a redirecionar a rota quando for preciso. E aí, de qualquer forma, o tempo todo, enquanto CLT, enquanto estagiário, enquanto qualquer coisa, eu recomendo muito ser ambicioso em tudo que você faz. Então, faça o melhor relatório, faça a melhor ligação para o gabinete te atender, atenda da melhor forma o cliente, e é óbvio que a gente não consegue fazer isso o tempo todo, mas, novamente, norteadores que vão demonstrar para as pessoas que a gente está fazendo um bom trabalho e vão nos dar tranquilidade de estar fazendo um bom trabalho, né? Assim, a gente vai errar muito no processo, mas essa tranquilidade, tipo, eu estou fazendo o meu melhor, ela é realmente pacificadora. E aí não tem como falar em relações governamentais sem falar sobre valorizar os bons relacionamentos. E não só da forma extremamente pragmática que a gente costuma falar, a dificuldade de networking, etc., ela existe, é mais difícil para a mulher, mas eu acho que esses relacionamentos genuínos, assim, as pessoas que você fica feliz em ver, que você faz questão de cultivar e tudo mais, elas naturalmente vão trazer coisas boas, seja profissionalmente ou pessoalmente, e quando é genuíno, as duas partes estão sabendo e elas vão se ajudando ao longo do caminho. Eu acho isso importantíssimo, e se abrir para conhecer de verdade as pessoas, vai trazer bons resultados, vai ser bom para todo mundo e tudo mais. Outro ponto importante, controlar a ansiedade ou tentar dominar essa arte de agir sob pressão. E aí, quem souber isso aqui, já fica rico por si só. Vende para a galera e aí, e aí a gente resolve. Porque, assim, né, eu acho importante mais um norte aqui, né? Porque a atividade obriga a gente a isso também. E isso ajuda a gente a passar a confiança para as pessoas que a gente sabe o que está fazendo. Muito disso aqui, na verdade, também é admitir que errou com o nariz em pé. Então, falar, me perdoa, errei mesmo, confundi isso aqui. Mas é isso, a pessoa sabe o que você está fazendo, sabe que você tentou fazer alguma coisa, enfim. A própria vida de CLT me ensinou muito isso, a arte de não se desesperar, porque é isso, o frio na barriga vem. Mas, né, você tem que entender que acho que uma das principais atitudes para ajudar nisso é avançar o próximo passo da priorização, né? Então, o próximo degrau. Então, cara, se tudo é urgente, nada é urgente, né? Então, o que alguém morre se eu não fizer? Faço isso aqui primeiro. E aí depois você vai descendo a lista de prioridades e vai controlando o restante. E aí, aproveitando o gancho da vida de CLT e essa transição toda, acho importante a gente não esquecer onde já esteve. Agora eu tenho mais pratinhos para equilibrar ou para desequilibrar, tanto faz e deixar quebrar. Tem a mulher, tem a mãe, tem a profissional, tem a esposa, tem a sócia, mas a ex-CLT, ela está sempre aqui. E isso me guia muito em muitos momentos. E eu acho importantíssimo, eu não quero que ela deixe de estar aqui. Ter sido funcionária por tanto tempo me trouxe experiências e visões muito ricas, né, das necessidades das pessoas, do que é importante levar em consideração, e de quem eu não quero ser também para as pessoas, de quem eu não quero ser para mim. E esse também é um guia importantíssimo. Tipo, cara, quando eu estou me aproximando de alguma coisa aqui que eu sempre achei estranho, deixa eu voltar para trás e ver o que aconteceu, né? É um guia importante. E aí, desse ponto, vem um dos que eu acho mais prioritários, assim, da vida, que é pensar nas pessoas, né? Eu acho que isso aqui é valiosíssimo, subestimado. E aí, em 2024, a gente tem uma série de quadrantes, né? As empresas que não se importam mesmo, as que fingem se importar, as que até se importam, mas não conseguem colocar em prática algumas atitudes e tudo mais. Então, assim, tem as zonas cinzentas no meio disso tudo. E aí, tem um negócio que a política me ensinou, é que não existe preto no branco.
tudo é zona cinzenta, tudo é aprendizado, né? E são muitos tons de cinza, e eu sou muito grata a esse meu lugar intermediário, e de estar começando um negócio agora por isso, porque, né, isso me dá visões diferentes. E eu confesso, como já confessei, que eu tenho dificuldade em me ver como empresária, como sócio e tudo mais, mas efetivamente é o que eu sou, e é uma oportunidade que eu tenho de colocar em prática tudo que eu ou já critiquei, ou já refleti, ou que agora eu estou vendo que não é bem assim. Então é valioso. Né? E eu acredito de coração que em qualquer área que você vá, você não vai tão longe, ou pelo menos não tão longe quanto poderia ir, se você não valoriza e não respeita as pessoas, né? Se você não dá dignidade, não trata de uma forma legal as pessoas. E aí, se a gente está falando em relações governamentais, isso é ainda mais intenso, né? A gente tem estudos sobre assédio nas empresas, a gente tem relatos de amigos e amigas o tempo todo, a gente não pode fugir dessa realidade. E o ambiente é especialmente hostil para mulheres, para pessoas negras, não tem como fugir, né? E aí, então, a gente está falando de demandar bons ambientes de trabalho, criação de culturas saudáveis de escritório, valorização salarial, valorização de todos os direitos trabalhistas que envolvem ali, ter comunicação não violenta. Então, você já fala, né? É para ir, Sampaio? Então, assim, a lista é grande. Efetivamente, a gente sabe o que fazer. Não tem mistério. O que é bom, o que é ruim? A gente sabe o que fazer. Né? A gente precisa priorizar, basicamente. O desafio é justamente ter como norte essas intenções positivas, né? O impacto que isso tem na vida das pessoas, e todo mundo vai corresponder, né? Ao ver a intenção, ao ver a tentativa de implementação, e todo mundo ganha. Eu não gosto de setorizar muito, aí, perdão pelo tempo, pelo amor de Deus, nem colocar na conta do gênero algumas questões, mas é um fato. Não sou eu, não é a Francine, são os estudos, é a ciência e a vida, falando que a performance de gênero, efetivamente, e o papel de cuidado que é imposto às mulheres, isso tem um impacto na nossa vida, ponto. Né? Eu não sou assim porque eu defini que existe papel de gênero, não. Todas nós fomos criadas para o cuidado, todas nós sabemos o que é cuidar o tempo todo, e isso reflete também na nossa atuação como profissionais, né? Sejam contratadas ou contratantes. E isso eu vejo claramente também, né? E aí o desafio é tornar isso uma vantagem para nós, já que quase sempre é desvantagem também, né? De que forma a gente consegue usar esse lugar do cuidado, esse lugar da responsabilidade, para fazer isso ser frutífero, para fazer isso ser rentável e bom para todo mundo, né? Não precisa ser doido o tempo todo, não precisa ser hostil o tempo todo, e usar essas habilidades com sabedoria, acho que é mais importante. E vem desvantagens com isso também. Já pequei muito por acreditar mais nas pessoas, já pequei por descartar meu feeling, acreditar no que as pessoas estavam dizendo e não no que elas estavam fazendo, mas é aprendizado, aí é vida, né? Então a gente lida com isso também. E aí, por fim, eu juro que é a última coisa, o primeiro ponto é uma recomendação, na verdade, que eu faço em diversos fóruns que eu falo, é a tentativa de priorizar você, seja você empreendedora, seja você pessoa, trabalhadora e tudo mais. Então, sempre que possível, optar por um ambiente de trabalho saudável, ser cuidadosa e responsável com as entregas, também ser uma boa profissional é responsabilidade, é cuidar de você, fazer com excelência, se comunicar bem, fazer exercício, descansar, não naturalizar situações absurdas. Ingrid, você faz tudo isso de forma alguma, né? Ninguém consegue, é muito difícil, mas a gente fica tentando se lembrar e priorizar alguns deles, sobretudo a importância do bom ambiente de trabalho. E fazer terapia foram, acho que, das principais coisas que me trouxeram até aqui, de verdade. Eu acho que é importante a gente lembrar que a gente só é insubstituível na própria vida. Né? Se eu sumir, alguém me substitui. Qualquer coisa, eu não sou substituível para minha filha, não sou substituível para mim. Né? As coisas que eu gosto de fazer, se eu tiver um burnout, quem perde sou eu. Né? Então, assim, para a sustentabilidade da minha vida e aproveitar a minha vida para ser feliz, para conhecer as pessoas e fazer tudo que eu quero fazer, eu preciso cuidar de mim, e isso vale, acho que, para todo mundo. Enfim, acho que são os comentários gerais. E aí a gente continua discutindo. Obrigada, gente. Eu não sei se quem está online, ou até mesmo aqui, se alguém quer fazer uma pergunta, quer fazer algum comentário, agora pode ser uma oportunidade, ou a gente dá seguimento aqui essa roda de conversa. Deixa eu só pegar aqui com vocês. Tem alguém? Não? Tranquilo? Vocês falaram tantas coisas, a Ingrid falou muitas coisas aqui que eu fiquei pensando,
no sentido que, primeiro, eu acho que a parte de excelência, com certeza foi você que colocou lá na hora do planejamento estratégico. Tem que fazer um melhor relatório, a melhor apresentação, a melhor fala, a excelência em tudo. A mulher sempre pensa muito nisso. E esse último mês foi muito engraçado. Não vou dar nome aos bois, mas aquelas. Eu estava discutindo com uma colega de trabalho sobre como alguns homens, e aí desculpa os homens que estão aqui, não vou generalizar, então vou falar alguns homens, têm muita autoestima, gente. Mas autoestima para apresentar um trabalho que você fala, meu Deus, tem PowerPoint pronto no Canva, e ele não se deu ao trabalho de fazer pelo menos uma apresentaçãozinha assim, básica, sabe? E é aquela autoestima de falar assim, não, tá ótimo que eu tô te entregando. Ele não pensou nem 2 vezes, assim, e aí você fala, eu não acredito que ele tá tendo coragem de apresentar isso, sabe? Então, eu acho que a excelência, ela, claro, ela tem que ser uma meta muito de qualquer profissional, mas as mulheres se cobram muito mais. Muito mais. Então, assim, eu acho que eu particularmente estou numa fase do 880, de achar o ponto de equilíbrio, mas eu dei vários passinhos para trás de falar assim, eu estou entregando um bom trabalho, mas é isso. Para hoje você vai receber isso. A partir do momento que a gente for avançando, que as conversas forem crescendo, a valorização, a remuneração for crescendo, você vai ter mais de mim. Eu acho que quem está no início de carreira, a gente passa por algumas coisas da necessidade de se vender mais, mostrar mais e tal, mas chega um momento também que você fala, poxa, peraí, eu sou boa no que eu faço, eu não preciso ficar provando toda hora mais e mais e mais e mais. Porque gera uma cobrança muito forte, gera uma necessidade de muita entrega e que às vezes não tem uma reciprocidade do outro lado. E eu não estou falando só financeira, às vezes de valorização mesmo, de reconhecimento, de visibilidade para o seu trabalho, né? Então, acho que são pontos que a gente precisa também começar a avaliar aonde eu estou, qual é o meu cargo, quais são as minhas funções, as minhas atribuições, o que eu fui demandada, né? E cada cargo, cada posição tem uma responsabilidade diferente, uma necessidade diferente, uma cobrança diferente. Eu achei muito legal a Ingrid falar um pouco assim, ela lembrou de onde ela estava. Eu lembro que quando eu estava em outro posto de trabalho, eu tinha muitos embates com o Thiago, meu esposo, porque ele tinha visão de patrão e eu tinha visão de funcionária. Então, gerava muito desgaste, assim, de embate mesmo de visão. E é legal ter essa troca, assim, e uma das primeiras recomendações que eu deixaria aqui é a gente, principalmente dentro da Abrig, conversar sobre isso, né? Sócias, mulheres, CEOs, ou até mesmo coordenadoras, gerentes, sentem para conversar entre si e conseguir compartilhar essa troca de experiência, né? Que vai ajudar a outras. Às vezes você está tendo um ponto de vista muito fechado, muito focal aqui, não está percebendo, né, o outro contexto. E aí eu lembrei um pouco da síndrome da abelha rainha, que a gente já falou em alguns grupos de mulheres, né, que a mulher parece que às vezes quando chega ali, algumas mulheres, claro, numa posição de poder, para ela se manter, para ela mostrar que ela é boa, ela acaba cometendo alguns deslizes, alguns equívocos que ela sofreu. Então a gente não deveria perpetuar isso, né, ter mais essa sensibilidade, porque você também fica buscando aquilo que a Fran falou da proteção. Você tem que se proteger, ninguém pode tomar o seu lugar, foi muito difícil chegar aqui, mas, poxa, às vezes você está repetindo um comportamento que você tanto criticou, né? Então, são muitas considerações, gente. Eu falei que o vinho deveria estar aqui, mas enfim, né? Eu queria trazer aqui para a Carol um pouquinho da questão da sua experiência lá na CNDL, e acho que a Ingrid passou um pouco por isso, a Fran também e tal, que é a questão do intraempreendedorismo. Às vezes você não tem a vontade de sair e montar o seu negócio, mas da onde você está, você pode criar soluções inovadoras, seja no setor público, setor privado ou terceiro setor. E quando eu falo soluções inovadoras, também dando uns passos para trás que a gente quer mudar o mundo, né? A gente quer revolucionar e trazer toda a inteligência artificial para atender todos os clientes e não é isso. Para mim, assim, ser inovador muitas das vezes é entregar aquilo que você se propôs, porque tem gente que não entrega. Então, queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão, assim, dentro da CNDL, como que você traz, às vezes, isso para as mulheres, ou a sua própria percepção dentro da sua trajetória ali dentro, como é que foi.
para a gente poder ter essa visão também, tipo, tá, eu ainda não quero abrir meu próprio negócio, como é que eu posso hoje, onde eu estou, ter esse comportamento, né? Ter essa mudança, assim. Deixa de ser uma realização profissional também ser intraempreendedora, né? E eu tenho muito esse perfil, realmente. Você agora falando, Carol, profissional de RIG, sendo colaboradora de uma instituição e não tendo minha empresa, mas que fomenta o empreendedorismo. Chega até a ser um paradoxo, né? É interessante. Mas, assim, lembrando um pouquinho da minha trajetória, não vou esticar o assunto, não. Mas eu comecei também, assim, tá na veia, né? Eu comecei na escola, tinha 12 anos de idade, era representante de sala, tinha cargo de vereador mirim, representação, tinha que conseguir no município passe escolar, a gente ia na Câmara Municipal, depois eu trabalhei no Poder Público, Políticas para a Juventude, eu comecei voluntária nisso aqui, gente, quando eu fui ver, me contrataram como RIG. Eu falei, nossa, eu faço RIG a vida inteira, então tá muito nessa veia, assim, sempre tive essa iniciativa, que foi o que você falou, eu concordo muito. As tarefas extras curriculares, elas trazem uma bagagem, às vezes, muito maior do que a bagagem só ali no dia a dia, fechado, né? E aí, trabalhei no terceiro setor, trabalhei no setor público, hoje eu estou na iniciativa privada, então estou experimentando um pouco de cada coisa, né, na trajetória profissional. Na CNDL, eu estava concluindo a graduação, mas já tinha um tempo de experiência em campanha política, em política pública, em Câmara Municipal, em Assembleia Legislativa, de vivência. Estava terminando a graduação em Direito, e eles me contrataram como assistente, então eu estou há 8 anos lá, mas foram 8 anos em que eu comecei como assistente, aí fui para analista sênior, passei as tarefas, né, ali, júnior, sênior, pleno, sênior, aí fui para coordenadora, então assim, 8 anos em que eu cresci, e eles também investiram em mim, pagando curso de capacitação pela Abrigue. A Abrigue foi uma ferramenta fundamental de mostrar que o profissional de HelGov faz uma diferença para uma instituição grande, que não conseguia ver, que precisava formalizar um processo, acreditava, mas quando veio os profissionais de outras empresas grandes, importantes, que faziam estruturado, fazia parte do planejamento estratégico, não era uma areazinha ali escondida só para apagar incêndio, o negócio mudou. E investiram na minha pós-graduação, hoje eles investem no meu mestrado, e todo ano eu falo que eu fiz entrega, recebi investimento e coloquei propostas, coloquei iniciativas, e dentro do sistema hoje é uma atuação consolidada. Quando eu falo dentro do sistema, nos municípios, nos estados, a gente acabou de ter um encontro nacional de RIG, em que profissionais que a gente fomentou que fossem contratados, que fossem formados na instituição, eles apresentaram, são profissionais de RIG, que são sementinha do nosso trabalho lá atrás, sabe? E eles apresentaram os cases deles aprovando o projeto de lei na Assembleia, na Câmara Municipal, decorrente do nosso guarda-chuva da CNDL. Tem muitos cases, assim, então, todo ano a gente tem uma meta, e o meu espírito empreendedor acaba saindo, né, para dentro da instituição em que eu estou hoje. Eu tenho muita liberdade, graças a Deus não bato ponto. O profissional de RIG que bate ponto deve sofrer muito, eu reconheço. Não, gente, não dá, porque a gente tem que ter uma flexibilidade de agenda, de articulação, mas assim, tem que ter organização e disciplina. Se você não tem, bater ponto, realmente algo pode te ajudar. Mas a gente é muito flexível, né? As agendas nossas, às vezes, é um cafezinho fora do horário, expediente, é um café da tarde, é um almoço, é um jantar, é um evento que você vai fazer relacionamento. Enfim, se você consegue se organizar, todo esse ambiente que me dão, me dá esse espírito empreendedor que me realiza, né? E eu tô crescendo também, tenho muito que aprender, tudo que vocês falaram de dificuldade passei, e me realizo hoje vendo tantas empreendedoras, tantas mulheres que estão no seu dia a dia focadas no seu negócio, e hoje eu tenho a possibilidade de ser um meio de promover um ambiente de negócios que elas possam continuar desenvolvendo o negócio delas. Então, por meio do trabalho que eu realizo de relações governamentais, né, fora as pautas do setor, hoje a pauta do empreendedorismo é uma ferramenta fundamental para a gente dar espaço para outras mulheres. Então, assim, eu exerço o intraempreendedorismo hoje, nesses meus anos de experiência, é um planejamento, atingindo essas metas, recebendo o investimento da instituição que eu estou, porque agora olhando como né, empreendedor, né, como o empregador que você falou, né, do seu marido, a cabeça do empresário, você vai investir em alguém que, assim que você investiu, a pessoa vai dar o pé em você e vai fazer outra coisa. A cabeça do empregador é ruim isso, ele quer investir em alguém que vai ajudar ele a crescer.
Claro que tem a contrapartida, né? É um jogo de ganha-ganha sempre, a gente tem que olhar isso. Mas eu tenho esse pé no chão e tenho colhido bons frutos de todo esse projeto e vivido cada conquista. Tem muito para mudar ainda, gente. Não tá essa beleza toda, não, mas eu reconheço que, graças a Deus, graças ao trabalho que a gente tem feito, tem colocado o empreendedorismo em prática também, mesmo estando dentro de uma instituição. Não, é legal porque acho que tem muita coerência, né? É algo que às vezes a gente busca. É coerência no trabalho, assim, nos ambientes, né? É muito interessante, assim, 2 pontos específicos que eu acho que é uma missão da Abrig trazer isso, assim, né, diariamente, essas trocas. Por exemplo, algo que a gente sempre discute, assim, como que tá difícil reter os talentos, principalmente nas consultorias. Acho que consultoria é onde tem mais essa rotatividade, né? Tem uma geração muito jovem chegando, com uma mentalidade completamente diferente, independente do setor, e são pessoas que muitas das vezes têm muita urgência de crescimento. Você falou 8 anos, acho que o seu, na BFA também 6 anos, né? 6 anos, 8 anos para alguém da nova geração no mesmo lugar, meu Deus, eu vou aposentar aqui, né? Quase, se você pensar. Só que a ideia talvez fosse essa, né? De você. Se a geração dos nossos pais, vamos colocar, se ficavam 20, 30 anos numa mesma empresa, claro que por contextos completamente diferentes, mas eu acho que o intraempreendedorismo é um pouco isso, assim, você dar a ferramenta, você capacitar, você propor um ambiente saudável de trabalho, e aí você ter o retorno. É claro que cada consultoria tem o seu tamanho, a sua especificidade, cada gabinete, cada liderança, a Juliette está aqui também dentro do serviço público, às vezes tem um engessamento, né, da própria burocracia administrativa, mas acho que os líderes precisam enxergar isso, assim, né? Se eu quero reter o meu talento, aonde que eu vou? Então, acho que precisa ter muita escutativa com os colaboradores, principalmente, e claro, você vai avaliar o que dá, o que não dá para ser adaptado no seu contexto, mas entre os próprios profissionais da área. Acho que a associação Abrig tem esse papel de diálogo entre a gente, entre os associados, trazer essa troca, né? E outro ponto que foi muito falado foi dos cursos da Abrig, então, até parabenizar a nossa ex-presidente Carol Venuto, que também ajudou muito nessa questão dos cursos, o presidente Castro está investindo muito, a Wanda, que está aqui sempre, né, nos ajudando nos cursos, na divulgação, na realização desses eventos, o FAE, e todos, né, da diretoria da Abrig, mas eu queria puxar justamente esse gancho, Fran, em relação aos cursos. E aí, especificamente para a gente aqui, mulheres, você deu um curso, inclusive, sobre liderança em RIG recentemente. E claro que vão ter outras edições, então você não pode contar o que você deu no curso, mas assim, fazer um spoilerzinho de como que a gente pode fazer esse gancho do curso de liderança, né? Se a gente está falando de liderança, está falando de protagonismo, o que você deu lá no seu curso, quem não fez o curso vai saber agora, de insights mesmo que a gente poderia aplicar nesse diálogo aqui. É bem interessante, a Bri está sempre discutindo essa questão da liderança na atividade de RIG, porque tem diferenciais, né? E o mercado de formação de lideranças é um mercado muito promissor no mundo, né? São aí bilhões de dólares que a galera investe, porque são as respostas de vários bilhões, né? Como é que a gente define estratégias ou perfis, ou ajusta perfis que são mais produtivos e que entregam mais. Mas eu queria falar, assim, primeiro, que o curso ele não tem esse recorte de gênero, ele é sobre liderança em geral. Que é a seca. A culpa não é mais a seca, agora é a chuva, né? Ê, Brasília! Mas liderança é uma palavra feminina, né? E sempre tem esses slogans de campanha, assim, que liderança é uma palavra feminina, mas ambição também é. E a gente costuma falar só sobre a primeira parte, né? E aí, quando se trata de ambição feminina, isso ainda é um outro tabu, porque para as mulheres não é liberado que elas tenham projetos individuais e pessoais que queiram ir muito longe, né? O ideal é que a mulher sempre foque naquele espaço ali localizado em que ela consegue o equilíbrio entre
equilibrar todos os pratinhos ou decidir que pratinhos ela vai deixar cair. Mas às vezes a ambição é outra, às vezes a ambição é ser CEO mesmo, de um grande negócio, ser a dona da maior consultoria do país, ou uma boa multinacional, né, Carol? Se assumir como CEO, né, a gente já falou sobre isso algumas vezes, CEO, fundadora, sócia fundadora, dona do todo, e esse é um espaço que tem que ser naturalizado entre as mulheres também, né, é um pouco da busca da imperfeição, combater esse modelo que nos foi imposto também, isso não é uma conquista. Nossa, as mulheres são muito mais preparadas. Na verdade, isso é uma imposição, né? Então, buscar esse lugar da imperfeição, aceitar que tem outras demandas que são mais urgentes do que a do próprio trabalho e que todas as pessoas, né, essa nossa preocupação com as pessoas, como a Ingrid estava falando, tem que se refletir também na gente, né? Então, são pessoas do outro lado e são pessoas desse lado. Eu acho que lembrar também que, enquanto liderança é uma palavra, é uma atividade, uma característica que não é ligada especificamente ao gênero, as pessoas têm características de liderança, não mulheres e homens, né? As pessoas têm características de liderança, mas as barreiras, elas são femininas, majoritariamente. Então, nessa ideia de construir um perfil seu que seja mais empreendedor, é conseguir identificar o que é seu e o que é uma barreira coletiva. Porque quando você consegue entender que, será que sou eu que não estou falando bem? Será que sou eu que não apresentei isso com toda a concisão, com toda a estrutura necessária? Ou será que a barreira de compreensão do meu interlocutor foi maior do que a minha qualidade, né? Porque quando é sua barreira, sua dificuldade, é uma questão relacionada ao seu perfil próprio. E aí, uma excelente dica, terapia. Terapia, né? Uma dica do curso, aliás, assistam pelo menos Divertidamente, 1 e 2, na sequência, porque já dá algumas boas pistas, né? Mas ter noção do que é seu mesmo, se apropriar das vantagens suas e reconhecer o que não é útil, né? O que precisa ser adequado e entender o que é o coletivo. Porque daí o que for do coletivo, a gente pode tratar nos nossos fóruns. Tem aí os grupos, as associações, mas tem as organizações. Tem o Comitê Mulher na Brig, a própria Brig. Tem o grupo Dicas Mulheres em RIG, que é um outro espaço. Tem assim, às vezes até para nossa surpresa, né? Que acompanhamos os 4 grupos, os 5 grupos. Tem algumas surpresas, assim, da importância desse suporte, da identificação, da conexão com outras mulheres. E aí, essa foi uma questão que me impressionou, assim, desde 2019, principalmente com a questão da pesquisa, me colocando como pesquisadora, foi ouvir de tantas mulheres todos os dias, assim, pô, eu não tinha pensado nisso. Então, quando você fala que essa barreira não é pessoal, não é individual, ela é coletiva, e para isso a gente precisa dar respostas estruturais e coletivas, tira um peso, assim, enorme, um peso de 70%, 80% das nossas costas, né? Não nos libera da responsabilidade, mas nos coloca numa outra posição, que é a da ação conjunta, né? E não mais desse esforço hercúleo individual, para o qual a gente não tem ferramenta suficiente, ninguém tem, para conseguir resolver. Então, eu acho que uma boa dica também para a mulher é tentar se livrar um pouco daquele combo que é, na sua pesquisa, né, Carol, 80% das mulheres entendem que as tarefas do cuidado são demais, né? E aí, ou a gente está dedicada para as tarefas do cuidado, ou a gente está culpada porque não está dedicada para as tarefas do cuidado. Então, é o combo responsabilidade e culpa, que ele é muito feminino, né? Os homens têm mais liberdade, sim, de participarem dos eventos informais, dos eventos onde muitas vezes acontecem as decisões, porque eles estão mais liberados das tarefas do cuidado, também por isso, né, adicionado a outros fatores. Então, entender o que é, de fato, uma característica nossa de atividade e o que é imposto pela barreira, né, e aí essa barreira a gente constrói uma solução de outra maneira. E você falando de problemas coletivos, né, requer soluções coletivas. Ingrid, queria conversar com você um pouquinho assim, né, nessa última pergunta, sobre
aquilo que você trouxe até das atividades extracurriculares, né? Eu, particularmente, durante a pandemia, teve uma coisa que eu fiz, foi trabalho voluntário. Eu fazia mais trabalho voluntário do que o meu próprio trabalho. Foi ótimo, principalmente para networking, aprendizado, assim, mesmo no âmbito virtual, foi excelente. Eu abri muitas portas, conheci muitas pessoas, para além do cenário de RIG. Tive experiências riquíssimas, tanto com pesquisa para o mestrado, quanto para a parte prática. Eu queria entender um pouquinho agora da sua visão, e aí eu vou fazer o outro lado. Só que teve um momento que eu falei, opa, peraí. Trabalho voluntário, que é tipo, os mimos recebidos não pagam conta, né? E aí você precisa também mudar um pouco a visão das pessoas que têm a seu respeito, porque muitas das vezes, assim, ai, dá uma palestra lá pra gente sobre o seu trabalho, aí você vai. Ai, faz uma live, faço. E aí, quando você fala assim, agora eu queria cobrar pela minha hora-aula. Não, mas é voluntário, porque as pessoas é uma organização da sociedade civil e tal. Então, eu queria, talvez assim, não sei se você tem isso formado na sua mente, mas como que a gente faz para transformar as atividades extracurriculares, que são tão importantes para o nosso currículo, para o nosso networking, mas como assim, mais uma credibilidade para a nossa competência, sabe? E ser reconhecido por isso, ser valorizado por isso, e usar também, mais uma vez, o gancho do empreendedorismo para que você seja remunerado por algo que você sabe. Né? Então, se eu sei fazer tal coisa e eu estou ensinando, por que não ser remunerada por isso? E eu estou falando de dinheiro, porque às vezes mulher tem medo de falar de dinheiro e você paga pelo seu conhecimento, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa sua visão, assim, e aí, principalmente uma mulher negra, por exemplo, que às vezes a gente já falou isso muitas das vezes, assim, às vezes as pessoas negras não têm a possibilidade de fazer trabalho voluntário, gente. Às vezes é pedir demais. A gente falava assim, às vezes, nossa, mas não tem voluntário. Claro, ela está tendo que provar 3, 4 vezes mais no trabalho dela, que ela é boa, que ela pode, além das dificuldades do dia a dia, você ainda quer que ela faça trabalho voluntário? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão para a gente, porque é importante, a gente sabe como faz parte, mas tem uma hora que tem uma mudança de chave, assim, para que você também seja valorizada pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Eu acho que é muito difícil para mim dar essa resposta, porque eu vou ter que falar para a Ingrid jovem e para todos os jovens que eu amo muito, que eu acho que isso é uma questão de tempo. E principalmente de tempo e de autocompreensão também, de entender que, beleza, tem muito tempo que a gente vai se engajar para caramba, que a gente vai fazer um monte de coisa, vai correr atrás de muito conhecimento, e é isso aí mesmo. A gente não vai ser pago por tudo, a gente está aprendendo, a gente tem que reconhecer que a gente está aprendendo. E essas mesmas experiências, eu acho que com o tempo vão localizando a gente no espaço-tempo. A gente começa a falar das coisas com um pouco mais de propriedade, a gente começa a ser consultado por um amigo ou outro para uma questão, a gente começa a formular algumas coisas e entender como funciona, de repente você está fazendo um cenário, e aí você vai começando a entender que você está posicionado de uma forma diferente na carreira, né? Então você fala, opa, acho que aqui eu estou em um outro momento da minha carreira, e aí você começa a fazer um pouquinho dessa virada de chave, né? Você começa a se entender num lugar um pouquinho mais sênior e tudo mais, e infelizmente ou felizmente, isso é um pouco questão de tempo, porque são as experiências que a gente tem, né, ao longo da vida profissional, e eu acho isso valiosíssimo, e assim, reconhecer que o tempo todo a gente está aprendendo, não é que agora eu aprendi o suficiente, não, eu aprendi o suficiente para estar aqui hoje, agora, conversando com vocês, para o restante que eu quero, sou um bebê, então, né, é colocar isso em perspectiva o tempo todo, eu tenho muito nisso aqui, e isso não elimina o fato de que eu estou aprendendo. Acho isso importante. E aí, parte desse aprendizado também, né, de que em ponto da carreira você está, e acho que um grande dificultador desse momento é que, a partir do momento que você reconhece esse seu valor, você também vai ter que aprender a lidar emocionalmente com os nãos que você vai receber. Às vezes você reconhece o valor, mas os outros, amor, eles estão bem, assim. E aí isso acontece principalmente com pessoas negras também, porque aí uma pessoa, ela é um referencial, ela dá palestra, ela é isso e aquilo. Vamos lá no evento, vamos, cara, 2.000, barato. Mas como assim, você vai cobrar? Vou, é meu trabalho. Estou estudando pra caramba isso aqui, etc, etc. E aí preferem contratar outra pessoa
que pode ou estar estudando menos, ou estar até estudando tanto quanto, mas aí é tido como soberbo, como, né, uma série de coisas, e qualificadoras e desqualificadoras, que não valem para um certo padrão de pessoas que têm o seu valor reconhecido com maior facilidade na sociedade. Então é isso, acho que esse meio termo, ele acontece com o tempo, mas o principal, nesse finalzinho, é a gente bater o pé. Então, assim, tudo bem, a minha proposta de emprego, agora a proposta da consultoria prestar esse serviço, o valor é esse aqui. Ah, não tenho como, o budget é esse. Tranquilo, fico à disposição para a gente trabalhar na próxima. Né? Daqui 10 anos, daqui 5. Quando você pesquisar o mercado e ver que está cobrando mais caro, você voltar, é isso. Em algum momento a gente pode trabalhar junto, a gente fica à disposição. Mas é isso, entender e valorizar o valor que você sabe que tem, bata o pé nisso. Eu lembrei disso porque teve eu não sei se você lembra, Fran, uma vez no Dicas, que alguém falou assim, gente, eu estou precisando muito de uma recolocação, eu trabalho de graça. E aí a gente começou, não, a gente sabe que está difícil, que a transição realmente às vezes é complicada, às vezes por conta da idade, da situação, enfim, mas não se coloque nessa situação, assim, trabalhar mesmo é diferente de uma atividade extracurricular, do voluntariado, enfim, mas acho que é só importante a gente ter essa discussão também entre a gente. A gente já está caminhando para o final. Alguém tem algum comentário? Não? Pergunta? Obrigada pela participação. Eu queria só dar 2 spoilers, né, Fran? Primeiro, a gente falou da questão de assédio, a gente está lançando a nossa cartilha de combate ao assédio moral e sexual na área de RIG. A gente está finalizando a produção do material para divulgação. E outra que vamos ter a nossa 2ª Conferência Internacional de Mulheres em RIG no ano que vem, para ficar tranquilo para todo mundo, não ficar corrido. Então, em fevereiro do ano que vem, já deixem agendado, a gente vai conversar muito sobre essa questão, que até a Carol trouxe um pouco assim, dos cases de sucesso. Acho que é legal a gente se inspirar e entender que tem pessoas que têm dado muito certo, tem empresas que têm dado muito certo, como a gente seguir esse modelo de excelência, vamos colocar assim, é um caminho de excelência, né? Mas desde já eu queria agradecer a participação de todos. Eu vou dar 1 minutinho para cada uma fazer a sua fala final e a gente encaminhar para o encerramento. Carol. Estava no silencioso. Bom, primeiro, então, eu repetir aqui rapidinho, agradecer o convite. É uma honra mesmo estar aqui, compartilhar essas informações com vocês. E para fomentar o empreendedorismo. Quem tem desejo, quem se vê nesse papel, se planeja. A gente deu as informações, trouxe a experiência aqui da Ingrid, trouxe a experiência do sistema CMDL nesse meio, a Brig, a Fran trouxe um cenário. Então, aqui você tem as informações do lado bom. A Noemi puxou aqui, tem que ganhar dinheiro, tem que pensar em ganhar dinheiro, tem que ter ambição, não pode pensar com a cabeça só, né, realmente de fazer o que gosta, a gente tem que ter essa maturidade, mas como a Ingrid falou, é com tempo, entregando, buscando a autovalorização também, negociando, e a hora certa chega. Então, quer empreender? Se planeja, se organiza e vai! Ingrid, suas considerações. Minuto para libriano é complicado, mas vamos lá. 1 minuto e 5. É isso. Mas a gente queria muito agradecer a oportunidade de novo também, foi uma conversa muito boa, tá aqui com vocês também, a receptividade presencial é muito boa, obrigada pela lembrança, William, sobre o microfone, então assim, eventos híbridos são maravilhosos. E aí, só deixando o gancho aí para um próximo evento, precisamos falar sobre mães nas relações governamentais. Fica aí essa para mais um dia com vinho, 7 horas de conversa, etc, etc. Mas vai dar certo. Vinho sem Com filhos, Espaço vinho Kids. Com Espaço Kids. Fran. Tá certo. Bom, obrigada também pela oportunidade. Já anotei algumas coisas também para eu corrigir na próxima apresentação, vou me apresentar melhor.
Eu queria deixar 2 pontos que eu acho que são importantes. Um, assim, a atividade está em renovação, né? Está se modernizando, se qualificando, muito pelo empenho da Abrig também, mas de todos os profissionais. Então, existem espaços para novos modelos, né? Se a gente fala sobre padrões e sistemas, mas existem espaços. Então, quando uma profissional jovem me fala assim, eu tenho que me adaptar ao meio, né? Tenho que deixar de fazer coisas com as quais eu acredito. Buscam, pelo menos, um equilíbrio, né? Claro, tem que se adaptar ao sistema, tem que entender a realidade, o contexto é e a gente não consegue mudar, mas, de novo, né? Se apropriar do que é seu, do que é uma vantagem sua, né, do que é um aprendizado seu, que é só seu, e transformar isso num produto vendável, ou pelo menos numa marca sua, ou num formato, né? Numa entrega. E a outra coisa, assim, a mulher em posição de liderança, ela mantém esse exercício do maternar, né? Então, acaba sendo mais cobrada para dar uma resposta que seja adequada e alinhada com o feminino. Então, também encontrar um meio termo aí nesse sistema, né? É para cuidar, o cuidado, né, é imposto sempre a nós, como eu já falei, mas na posição de liderança a gente tem que equilibrar aí melhor essa característica para encontrar um termo que seja sustentável, porque se uma consultoria não der dinheiro, ela quebra, mas se no seu lugar você não conseguir entregar, também não se sustenta. Então, o alcance das mulheres precisa se adaptar e evoluir. E no mais, nós ficamos à disposição na Abrig sempre. O curso de extensão é um produto que eu acho que é muito importante, faz esse contexto, né, com pessoas novas. Então, associado ou não, nos procurem, né, para conversar sobre essas questões. Nós estamos sempre observando possibilidades de ação também. Essa semana ainda pensamos em mais uma demanda para o Senado Federal, mas nem que seja uma carta que a gente mande registrando a opção, mas nós temos feito esse exercício, né, então é importante ter diálogo assim com vocês. A conferência, então, acho que vai ser um bom evento para a gente marcar essa evolução, né, das nossas conversas, das nossas observações aí desde de 2019, principalmente, na criação do Comitê Mulher. Pedimos a participação, claro, já de todos, já coloquem nas agendas quando a gente tiver a data, óbvio, fechada. Mas, obrigada, é um prazer sempre, e até a próxima. É isso, gente. Muito obrigada. Eu acho que para o próximo ano a gente tem vários projetos, né, Fran, assim, que a gente quer colocar em prática. E sem demagogia, para o meu próprio benefício. Por exemplo, eu quero um programa de mentoria da Abrig. Eu acho que a gente falou isso no início do ano, eu vou tentar ver como que a gente consegue fazer para o próximo ano, acho que é super importante. E deixo aqui o convite para quem não é associado, se associar à Abrig também, participar dos comitês. Comitê Mulher está aqui de portas abertas, Comitê Jovem, Comitê de Energia e tantos outros. E, claro, para sugestões. Teve uma ideia, tem uma sugestão, conversa com a gente, às vezes pode ser que não dê para fazer hoje, esse ano, faz ano que vem, ou talvez a gente tenha que adaptar, construir em conjunto, mas acho que a democracia nesse sentido também está inerente à associação. Então, muito obrigada à equipe técnica que fez esse trabalho incrível aqui com a gente, esse modelo híbrido, achei super chique, né? Espero que vocês tenham gostado, quem está aí no virtual. Agradecer mais uma vez à diretoria, todos os participantes e quem está aqui presente com a gente também. E até a próxima. Obrigada, pessoal.